Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e você está ouvindo o podcast Romancear. Não é o tempo nem a oportunidade que determinam a intimidade, é só a disposição. Essa frase é de Razão e Sensibilidade, também conhecido como o primeiro livro escrito por Jane Austen. E ela sempre me fez refletir sobre como a nossa disposição para estar e ser qualquer coisa define nossas frustrações e entusiasmos. Se você quer ser ou estar, dificilmente alguém vai conseguir impedir o seu sentimento de alegria, mesmo que seja somente por tentar. Da mesma forma que não querer ser, e muito menos estar, nos distancia da felicidade plena, mesmo quando sabemos que a nossa presença e esforço deixa outra pessoa feliz. E é por isso que alinhar expectativas é o mais importante em qualquer relação. Isso impede que qualquer um dos envolvidos se sinta sozinho no empenho de fazer dar certo. Hoje nossa leitura passeia pelos primeiros capítulos do livro Orgulho e Preconceito, publicado originalmente em 1813 por Jane Austen. Para ouvir os episódios anteriores do Romancear, basta conferir a playlist do podcast no Spotify ou no YouTube. E não esqueça de deixar comentários, aquele papo de alinhar expectativas entre nós. Capítulo 1. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa. Embora os sentimentos ou opiniões de tal homem sejam pouco conhecidos quando ele adentra uma vizinhança pela primeira vez, essa verdade está tão bem fixada nas mentes das famílias vizinhas que o rapaz é logo considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, ficou sabendo que Netherfield Park foi alugada finalmente? O Sr. Bennet respondeu que não. Pois foi. A Sra. Long esteve aqui e me contou tudo. O Sr. Bennet não respondeu. Não quer saber quem a ocupou? Creio que a senhora gostaria de me contar e não faço objeção em ouvir. A resposta mostrou-se um convite. Ora, meu querido, você deve saber, a Sra. Long contou que Netherfield foi alugada por um jovem de enorme fortuna, oriundo do norte da Inglaterra. Ele chegou na segunda-feira, em uma elegante carruagem e acompanhado de mais 4 pessoas, a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que fechou um negócio com o Sr. Morris imediatamente. Ele ocupará Netherfield antes da festa de São Miguel, e alguns de seus criados deverão chegar no próximo fim de semana. Qual o nome dele? Bingley. Casado ou solteiro? Ora, solteiro, meu querido, é claro. Solteiro e com uma enorme fortuna. 4 ou 5 mil libras por ano. Que coisa boa para as nossas filhas. Por quê? Como isso nos afeta? Meu caro Sr. Bennet, não seja tão entediante. Deve imaginar que estou pensando em casá-lo com uma delas. Será esse o intuito dele ao se instalar por aqui? Intuito? Que tolice! Como pode falar uma coisa dessas? Mas é muito provável que ele venha se apaixonar por uma delas, e por isso você deve visitá-lo assim que ele chegar. Não vejo motivo para isso. Você pode ir com as meninas ou até mandá-las sozinha? O que talvez seja ainda melhor. Como você é tão bela quanto qualquer uma delas, pode acabar sendo a preferida do Sr. Bingley. Está me bajulando, querido. De certo, já tive minha cota de beleza, mas não estou nada extraordinário hoje em dia. Quando uma mulher tem 5 filhas crescidas, deve parar de pensar na própria beleza. E com frequência, em tais casos, ela não tem muita beleza em que pensar. Mas, querido, você precisa visitar o Sr. Bingley quando ele chegar à vizinhança. Garanto que é mais do que posso prometer. Pense em suas filhas. Que bom partido ele seria para qualquer uma delas. O Sr. William e Lady Lucas estão decididos a ir por esse motivo, pois você sabe que eles nunca visitam recém-chegados. Você precisa ir, porque será impossível que nós o visitemos se você não for antes. A senhora está sendo escrupulosa em demasia. Ouso dizer que o Sr. Bingley ficará muito feliz em vê-las. Eu vou mandar-lhe uma mensagem por vocês para assegurá-lo do meu consentimento, para que se case com a filha que escolher, embora deva incluir alguns elogios à minha pequena Lizzie. Espero que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem metade da beleza de Jane e nem metade do bom humor de Lydia. Mas você sempre dá sua preferência a ela? Nenhuma delas tem grandes atributos. São todas tolas e ignorantes, como as outras jovens. Mas Lizzie
é mais perspicaz que as irmãs. Senhor Bennet, como pode falar assim de suas próprias filhas? Você sente prazer em me irritar. Não tem pena dos meus pobres nervos. Está enganada, minha cara. Respeito e muito seus nervos. São meus velhos amigos. Tenho ouvido com muita consideração a senhora mencioná-lo ao longo dos últimos 20 anos. Não sabe quanto sofro. Mas espero que supere isso e viva para ver muitos jovens com 4.000 libras por ano se mudando para a região. E de que adiantará a vinda de 20 desses rapazes se você se recusar a visitá-los? Acredite em mim, minha cara. Quando vierem 20, eu os visitarei a todos. O Sr. Bennet era uma mistura tão curiosa de sagacidade, sarcasmo, discrição e excentricidade que a experiência de 23 anos ainda era insuficiente para que a esposa entendesse o seu caráter. A mente dela era menos difícil de compreender. Era uma mulher de inteligência mediana, pouca instrução e temperamento instável. Quando se aborrecia, cedia ao nervosismo. A preocupação de sua vida era casar as filhas, sua distração, fazer visitas e ouvir as novidades. Uma coisa que eu acho muito legal nesse começo de Orgulho e Preconceito é que ele me traz a sensação que a Jane Austen está falando um pouco da dinâmica da casa dela. O pai da Jane era um reverendo, né? E eles tinham umas questões financeiras, porque nem o pai da Jane Austen, nem a mãe eram, filhos principais das suas famílias. Então, eles não receberam heranças boas, eles ficavam dependendo, assim, das coisas dos outros familiares, né? Dos outros irmãos, a mãe da Jane, óbvio, porque era uma mulher. Dependia claramente do seu casamento. Mas eles ficaram, mudando muito, eles moraram em vários lugares. O pai da Jane, ele tinha o salário dele lá da paróquia, porque ele era reverendo. E eu acho, pela Jane ser apaixonada por literatura e ficar muito na biblioteca do pai, lendo as coisas, e o pai ser muito amigo dela e trocar muito com ela e tudo mais, ela coloca um pouco da projeção dela mesma na Liz Bennet. E aí, ao longo do livro, a gente vai falando um pouco mais sobre isso, mas eu gosto muito de criar esse paralelo na minha cabeça, porque toda vez que tem uma adaptação de Orgulho e Preconceito, eu sinto que eu tô vendo um pouquinho da opinião meio atrevida da Jane Austen ali o tempo todo, sabe? Por mais que seja um livro de, entre aspas, final feliz, coisa que Jane Austen não teve aos parâmetros de um romance, gosto de ver um pouquinho da Jane na própria Liz. Capítulo 2. O Sr. Bennet foi um dos primeiros a visitar o Sr. Bingley. Sempre tivera a intenção de vê-lo, embora até o fim continuasse a garantir à esposa que não iria, e nada lhe disse até a noite subsequente à visita. Só então a revelou nos seguintes termos. Observando a segunda filha ocupada em reformar um chapéu, dirigiu-lhe de supetão essas palavras. Espero que o Sr. Bingley goste dele, Lizzie. Não há como saber os gostos do Sr. Bingley, interveio a mãe, ressentida, já que não podemos visitá-lo. Mas não se esqueça, mamãe, disse Elizabeth, de que o encontraremos em reuniões e de que a senhora Long prometeu apresentá-lo a nós. Eu não creio que a senhora Long o fará. Ela tem 2 sobrinhas. É uma mulher egoísta e hipócrita, mas eu não tenho opinião sobre ela. Nem eu. Eu fico feliz em saber que a senhora não conta com os serviços dela. A senhora Bennet não se dignou a responder. Todavia, incapaz de se conter, ralhou com uma das filhas. Não fique tossindo assim, Kitty, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de pena dos meus nervos. Você os deixa em frangalhos. Kitty não sabe tossir discretamente. Ela sempre faz em má hora. Eu não tuço por diversão. Quando será o próximo baile, Lizzie? Daqui a 2 semanas. Nossa, é verdade! Exclamou a mãe. E a senhora Long só voltará na véspera desse dia? Ora, ela não poderá nos apresentar ao Sr. Bingley, pois ela própria não o terá conhecido. Então, minha cara, adiante-se a sua amiga e apresente a senhora mesma ao Sr. Bingley. Impossível, Sr. Bennet, impossível. Não fomos apresentados. Como pode ser tão debochado? Valorizo sua prudência. 2 semanas de convívio, sem dúvida, é pouco. Não se pode dizer quem um homem realmente é ao fim de 15 dias. Mas se nós não tentarmos, outra pessoa o fará. E afinal de contas, a senhora Long e as sobrinhas dela também merecem uma chance. Portanto, como ela considerará isso como um ato de bondade, se a senhora se recusar a desempenhar o seu papel, eu mesmo
o desempenharei. As meninas encararam o pai. A senhora Bennet se limitou a dizer: tolice, tolice. Por que essa declaração tão enfática? Considera a formalidade da apresentação e a ênfase que se dá a ela uma bobagem? Lamento não concordar com a senhora. O que pensa a respeito, Mary? Sei que é uma jovem muito reflexiva, lê bons livros e copia trechos deles. Mary quis replicar algo sensato, mas não soube o quê. Enquanto Mary organiza seus pensamentos, voltemos ao Sr. Bingley. Estou farta do Sr. Bingley. É uma pena ouvir isso. Por que não me disse antes? Se tivesse sabido pela manhã, não teria ido visitá-lo. Foi uma falta de sorte, porém, como já o visitei, não podemos fingir que não o conhecemos agora. O espanto das mulheres ocorreu como desejado, o da senhora Bennet possivelmente superando os demais. Porém, quando a algazarra de contentamento chegou ao fim, ela desatou a falar que era o que esperava dele o tempo todo. Que bondade da sua parte, meu querido Sr. Bennet! Mas eu sabia que o iria convencer, enfim. Tinha certeza de que amava demais suas filhas para negligenciar tal oportunidade. Puxa, como estou contente! E você nos pegou direitinho ao sair de manhã e manter segredo até agora? Pode tossir agora o quanto quiser, Kitty, disse o Sr. Bennet, e ao falar deixou a sala cansado dos arroubos da esposa. Vocês têm um pai maravilhoso, meninas! Eu não sei como algum dia conseguirão retribuir a bondade dele, nem eu, aliás. Na nossa idade, já não é tão agradável estabelecer novas relações assim todos os dias, mas fazemos qualquer coisa por vocês, Lídia, meu amor. Embora você seja caçula, ouço dizer que o Sr. Bingley dançará com você no próximo baile. Ah, não tenho receios. Embora seja a mais nova, eu também sou a mais alta. Passaram o resto da noite conjecturando quando o rapaz retribuiria a visita do Sr. Bennet e quando deveriam convidá-lo para jantar. Olha, os livros de Jane Austen têm sempre muita personagem feminina, e todas elas sou eu nessa leitura. Então é importante que vocês me deem feedback sobre isso. Eu acho que aos pouquinhos, para quem está ouvindo Orgulho e Preconceito pela primeira vez, para quem está tendo acesso a essas personagens pela primeira vez, vai ficar claro ao longo aí da leitura de personalidade, do posicionamento, até porque chega um momento que a gente fica muito focado na Lizzie. É só esse início mesmo que é para ambientar essa rotina meio turbulenta da família Bennet, né? O Panda, quando a gente estava começando a leitura, ele ficou muito curioso sobre a personalidade das irmãs. E eu acho que ele mesmo não prestou atenção nas 300 vezes que eu dei play em Orgulho e Preconceito na minha vida. E aí eu fui mostrar para ele o filme, mas aí eu descobri que saiu da Netflix. O filme tá para aluguel em alguns lugares, mas não tá mais na Netflix. Ele tava lá e tem tempo que eu não via, então fiquei chateada. Eu acho que ele é um dos que traz mais a energia das personagens no início da história mesmo, assim, da casa dos Bennet, sabe? É uma representação muito verdadeira do livro. Capítulo 3. Nenhuma pergunta feita pela Sra. Bennet, que contava com a ajuda das 5 filhas, foi suficiente para extrair do marido uma descrição satisfatória do Sr. Bingley. Atacaram-no de várias maneiras, com perguntas diretas, suposições engenhosas e conjecturas distantes. No entanto, ele desafiava as habilidades de todas elas, que enfim se resignaram às informações de segunda mão fornecidas por Lady Lucas. O relatório da vizinha era altamente favorável. Sir William havia se encantado com o rapaz. Era jovem, belíssimo, extremamente agradável e, para completar, pretendia ir ao próximo baile na companhia de um numeroso número de conhecidos. Nada poderia ser mais prazeroso. Gostar de dançar era um passo certeiro no percurso de uma paixão. E assim se nutriam esperanças vigorosas de conquistar o coração do Sr. Bingley. Se eu tiver uma filha bem instalada em Netherfield e as demais igualmente bem casadas, eu não terei mais nada a desejar. Dias mais tarde, o Sr. Bingley retribuiu a visita do Sr. Bennet e sentou-se com ele por 10 minutos em sua biblioteca. O rapaz havia alimentado a esperança de ver uma das moças de cuja beleza ouvira falar, mas viu apenas o pai. Já as meninas foram mais sortudas, pois tiveram a vantagem de observar da janela de cima que ele usava um casaco azul e montava um cavalo preto. Logo enviaram um convite para jantar.
A senhora Bennet já havia planejado a composição da refeição que faria jus à sua organização doméstica, quando uma mensagem do Sr. Bingley adiou os seus planos. O rapaz se viu obrigado a partir para a cidade no dia seguinte, como consequência, não podia aceitar a honra daquele convite e assim por diante. A senhora Bennet ficou desconcertada. Não conseguia imaginar que tipo de negócio poderia ter na cidade logo após a sua chegada a Hertfordshire. E logo começou a temer que o jovem ficasse sempre perambulando de um lugar a outro, sem se aquietar em Netherfield, como deveria ser. Lady Lucas acalmou um pouco os seus receios, provendo a ideia de que ele havia partido até Londres apenas para convocar conhecidos para o seu baile. E boatos logo deram conta de que o Sr. Bingley traria ao evento 12 damas e 7 cavalheiros. As moças lamentaram a vinda de tantas mulheres, mas ficaram aliviadas na véspera do baile ao descobrir que, em vez de 12, o Sr. Bingley havia trazido apenas 6 damas de Londres, 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão, contava com apenas 5 pessoas: o Sr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. Tum, 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 tum. A gente ouve um outro rapaz e já sente o olhar sarcástico do Mr. Darcy, assim, olhando para todo mundo. Tipo, e um qualquer? E ele olhando com desprezo. O Sr. Bingley era um jovem bonito e de boas maneiras. Seu semblante era agradável e seus modos eram espontâneos e nada pretensiosos. Suas irmãs eram mulheres distintas, com ar decidido. O cunhado, Sr. Hurst, bancava o cavalheiro, mas era o seu amigo, o Sr. Darcy, quem atraía a atenção do recinto por sua estatura, elegância, belos traços e atitude nobre. E também pelo boato que corria, 5 minutos após sua chegada, de que possuía um rendimento anual de 10.000 libras. Os cavalheiros afirmavam que ele era um homem bem apessoado, enquanto as damas comentavam que o rapaz era muito mais bonito do que o Sr. Bingley. Assim, ele foi admirado até a metade da noite, quando enfim seus costumes reverteram a maré de sua popularidade. Descobriu-se que era um homem orgulhoso, arrogante e impossível de agradar. E nem mesmo a sua grande propriedade em Derbyshire era capaz de poupar tal semblante proibitivo e desagradável, o que o tornava indigno de comparação com seu amigo. E aqui eu quero fazer um parêntese e dizer que existe todo um braço de fãs de Jane Austen que defende que o conceito de que o Mr. Darcy não é arrogante, não é intragável no livro e que ele só foi retratado assim no filme. Isso é claramente uma grande mentira. Ele é retratado, ele é apresentado como uma pessoa extremamente desagradável. Essa é a primeira impressão que fica em todo mundo, inclusive na nossa querida Liz Bennet. É uma construção que eu acho que o filme trouxe muito bem. O próprio ator que interpretou o Sr. Darcy diz que ele não acredita que ele era a pessoa certa para fazer esse papel, que ele se arrepende muito, inclusive, mas que agradece ao mesmo tempo, porque impulsionou muito a carreira dele, né? Eu fico meio dividida, assim, porque eu acho que a intenção da Jane Austen era trazer essa imagem desse cara distante e meio sombrio, assim. Bem o estereótipo que a gente vê em vários protagonistas de romances até hoje, né? Principalmente Dark Romance, segue muito essa linha do Mr. Darcy. Mas eu discordo de que existe um Mr. Darcy no livro e outro no filme. O Sr. Bingley logo travou relações com os principais convidados presentes no recinto. Mostrou-se animado e sem reservas. Dançou todas as músicas, ficou triste pelo encerramento precoce do baile e anunciou que ele próprio organizaria outro em Netherfield. Tais qualidades amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e seu amigo. O Sr. Darcy dançou apenas uma vez, tanto com a Sra. Hurst como com a Srta. Bingley. Recusou-se a ser apresentada a qualquer outra dama e passou o restante da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com pessoas do seu próprio grupo. Seu caráter estava estabelecido. Era o homem mais orgulhoso e desagradável do mundo, e todos esperavam que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra o rapaz, a mais violenta era a Sra. Bennet.
cuja antipatia por seu comportamento se transformou em despeito ao descobrir que ele menosprezara uma de suas filhas. A escassez de cavalheiros obrigara Elizabeth Bennet a se sentar ao longo de 2 danças, e durante parte desse tempo, o Sr. Darcy ficou próximo o suficiente para que ela ouvisse uma conversa entre ele e o Sr. Bingley, que havia parado de dançar por alguns minutos a fim de pressionar o amigo a juntar-se a ele. Venha, Darcy. Anime-se para dançar. Odeio vê-lo por aí em pé sozinho como um dois de paus. Seria muito divertido dançar. E pela primeira vez... Vem aí o Mr. Darcy. Eu não vou dançar. Você sabe quanto detesto dançar com desconhecidos. Em um baile como este, seria algo ainda mais insuportável. Suas irmãs já têm companhia, e não há nenhuma outra moça nesse salão com quem não seria um castigo dançar. Não seja tão exigente. Minha nossa, posso jurar que nunca vi tantas jovens agradáveis na minha vida quanto essa noite, muitas delas excepcionalmente belas. Você está dançando com a única moça atraente desse salão. Rebateu o Sr. Darcy, contemplando a mais velha dentre as irmãs Bennet. É a mais bela criatura que já vi. Mas uma das irmãs dela está sentada ali logo atrás de você. E ela é muito bonita. Ouso dizer que bastante gentil. Vou pedir pro meu par para que apresente a você. De quem você está falando? E ao cruzar seus olhos com o de Elizabeth, desviou o olhar e comentou friamente. Não é de todo ruim, mas não é bonito o suficiente para me tentar. No momento, estou sem disposição para me importar com jovens que foram ignorados por outros homens. Quanto a você, é melhor voltar para o seu par e desfrutar de seus sorrisos. Está perdendo tempo comigo. Cara, o Mr. Darcy é muito virgão. É a sensação que eu tenho. Ele olhando para Elizabeth, que deveria ter uma... Eu imagino, né, que Elizabeth tem uma atitude atrevida. O olhar dela é atrevido, diferente da irmã, que tem um olhar muito gentil, e ela é toda ok, legal e fofa, e ela é bonita e tal. A Elizabeth não tá nem aí, ela não tem obrigação porque ela não é a irmã mais velha. E eu acho que ela olha com petulância mesmo, assim, pros outros, sabe? Meio que avaliando, já que ela lê tanto, ela tem esse conhecimento, ela olha pros outros com um olhar meio do tipo, ai, gente, essas pessoas são muito chatas e óbvias. E o Mr. Darcy meio que tem essa vibe também, né? Mas eu acho que ele tem uma energia muito virgão nesse começo da história. O Sr. Bingley seguiu o conselho. Sr. Darcy se afastou e Elizabeth permaneceu sem sentimentos muito cordiais para com ele. Entretanto, ela contou a história com muita graça às amigas, pois exibia uma disposição vívida e brincalhona que se deleitava com tudo que era ridículo. De modo geral, a noite transcorreu de um jeito agradável para toda a família. A Sra. Bennet testemunhara sua filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley dançou 2 vezes com ela, e as irmãs do rapaz trataram-na com distinção. Jane estava tão satisfeita quanto a mãe, embora de maneira mais discreta. Elizabeth notou a alegria de Jane. Mary ouvira a Sra. Bingley se referir a ela como a moça mais talentosa da vizinhança, enquanto Catherine e Lydia tiveram a sorte de nunca ficarem sem par. A única coisa com a qual se importavam no tocante era um baile. Todas voltaram, portanto, de bom humor para Longbourn, a aldeia onde viviam e da qual eram as principais moradoras. Encontraram o Sr. Bennet ainda acordado. Com o livro na mão, ele perdia a noção do tempo e, na presente ocasião, estava curioso sobre os eventos daquela noite que havia gerado tão esplêndidas expectativas. Ele esperava que as opiniões de sua esposa sobre o estranho seriam decepcionantes, mas logo descobriu que ouviria uma história diferente. Meu caro Sr. Bennet, tivemos uma noite deliciosa, um baile excelente. Gostaria que você tivesse ido. Jane foi tão admirada, foi incomparável. Parênteses aqui para refletir sobre esse termo incomparável, que é o termo que originou lá em Bridgerton o diamante da temporada, que a rainha fala na série. Não tem no livro de Bridgerton nessa questão do diamante, mas a rainha insiste muito em a menina, o diamante da temporada, ser incomparável. Então vem muito daqui dessa história. Todos disseram que estava muito bonita, e o Sr. Bingley a achou linda e dançou 2 vezes com ela. Imagine isso, meu caro, 2 vezes! Foi a única criatura no salão com
quem dançou uma segunda vez. Primeiro ele dançou com a senhorita Lucas. Fiquei irritada ao vê-lo com ela. Contudo, o Sr. Bingley não se admirou dela. De fato, ninguém o faz, não é mesmo? Ele ficou impressionado com Jane ao vê-la se dirigir ao centro do salão. Então perguntou quem era ela, foi apresentada e lhe pediu as 2 próximas danças. Em seguida, dançou as 2 terceiras com a senhorita King, as 2 quartas com Maria Lucas, as 2 quintas novamente com Jane e as 2 sextas com Lizzie. E então, Blanca... Se tivesse alguma compaixão por mim, não teria dançado nem metade disso. Por Deus, não diga mais nada sobre com quem ele dançou. Se pelo menos o homem tivesse torcido o tornozelo na primeira dança. Ah, meu caro, eu fiquei encantada com ele. É um rapaz tão lindo e suas irmãs tão encantadoras. Nunca na vida vi roupas tão elegantes quanto os vestidos que elas usavam. Atrevo-me a dizer que a renda do vestido da senhorita Hurst... Nesse ponto, ela foi interrompida novamente. O Sr. Bennet protestou contra qualquer descrição de elegância. A Sra. Bennet foi então obrigada a procurar outra vereda para o assunto e relatou com bastante amargura e certo exagero a escandalosa grosseria do Sr. Darcy. Mas eu posso lhe garantir que Lizzie não perde muito por não corresponder às preferências dele, pois é um homem enjoado, horrível, indigno de agrados, tão altivo e convencido que é impossível suportar. Circulava aqui e acolá com ares de grandeza. Não era bonita o suficiente para tentá-lo? Queria que você estivesse lá e lhe desse uma de suas respostas, meu caro. Francamente, eu detesto aquele homem. E aqui a gente termina a leitura desse começo de Orgulho e Preconceito. Acho que dá pra gente entender um pouquinho do cenário da história. Quem é quem, quais são suas personalidades, por onde essa história vai caminhar, já temos tudo traçado. A personalidade da Elizabeth, que não deita para macho doido, como Mr. Darcy, e a personalidade do Mr. Darcy, que também não deita para qualquer uma em qualquer lugar. O que torna esse livro tão encantador para mim é que é um romance que se constrói à base do diálogo psicológico deles. Não é sobre o conhecimento dele e o conhecimento dela, não é sobre a posição social dele ou dela, sobre os recursos, sobre nada disso. É sobre como os dois têm personalidades fortes e convicções tão engessadas sobre o mundo. E aí eles colocam essas convicções em discussão ao longo do livro, que termina em beijo na boca, romance, tudo que a gente gosta. Obrigada por ter chegado ao final de mais um episódio do podcast Romancear. Não esqueça de seguir o canal no YouTube, no Spotify e de me contar o que está achando do projeto. Para acompanhar novos episódios e todos os meus conteúdos sobre livros, romanceios, romances e opiniões, basta me seguir no Instagram, Cris Siqueira. Te espero por lá. Tchau!